Bem, a minha pauta agora é muito mais para agora traçar um outro viés. A gente falou da associação de portadores que representa determinado estado ou determinada parte do estado, já que a associação em estados maiores pode ter norte, sul e tal. Bem, pensar o seguinte, eu queria falar sobre o papel de uma associação nacional, que eu já conheci várias de outras doenças, mas a Associação Nacional de Portadores de Doença Inflamatória, ela tem um papel diferenciado. É lógico que ela está preocupada com falta de medicamento, com falta de médico, com falta disso, e ela tem que dar essas premissas, ou deixar claras as premissas, principalmente para quem está nascendo, que ainda está se organizando e achando que toda associação já nasce como uma PAI. E não é assim. Quem sabe um dia a gente vai ter aí no Brasil associações que têm institutos de atendimento especializado. Quem sabe? Mas esse é o mundo ideal. A gente tem que lidar com a realidade. Uma Associação Nacional de Portadores, ela tem um papel muito mais representativo, orientativo, congregador, né? E ela vai fazer com que a engrenagem inflamatória intestinal, representando os portadores através das associações, né, menores vinculadas a ela, associações estaduais, porque assim, o que eu quero dizer? Uma associação nacional, ela olha o todo, olha. As associações regionais, elas enxergam o que está de perto. Então, a nacional só pode se comunicar com as regionais. Porque ela não tem como falar com os portadores. Isso não teria o menor cabimento, ainda mais se já existe associação regional. Mas o que eu quero é que se veja hierarquicamente a função e a funcionalidade das coisas é que cada um tem que saber fazer o seu dever. Então, ações macro tem que ser a nacional, lógico. Só que a nacional, ela age de outra forma. Ela está na linguagem muito mais sobre assuntos que vão beneficiar todo o país. Como, por exemplo, uma política pública de definição se o grau de extensão da retirada de determinada parte do intestino ou de determinada extensão do intestino vai ser considerada ou não como deficiente. Porque a pessoa hoje que usa ostomia e tem Crohn, ou usa ostomia e teve a retocolite e usa a bolsinha, é considerado, o ostomizado ele é considerado deficiente. Mas e o portador de Crohn em determinado nível? A Associação Nacional, ela vai estar mais preocupada para saber se esse nível de sequela poderia ser apreciado, por exemplo, parlamentarmente. A Associação Nacional, ela vai estar muito mais preocupada com situações que envolvem a aprovação de um medicamento pelo Ministério da Saúde no fornecimento para determinada doença, seja doença de Crohn, retocolite. A gente sabe que tem medicamentos que são proibidos, que não são permitidos ou liberados pelo sistema público de saúde para a doença inflamatória ou para a doença de Crohn, mas para retocolite e vice-versa, enfim. Uma política de divulgação sobre as vacinas para quem tem doença inflamatória, a vacina no país inteiro. Uma associação nacional, ela tem como estar mais perto de políticas que lembrem a campanha de vacinação, dispare informação aí pelos recursos do Estado, né, de que, nós, portadores de doença inflamatória, temos acesso prioritário na vacinação de determinados tipos de parasitas. Então, assim, a Associação Nacional, ela dá diretrizes maiores. Se vai ter política para incentivo a comprar carro ou não, estou supondo aqui, ou para ter isenção de imposto de renda, também estou supondo aqui. Então, assim, o que eu quero lhes dizer é que a Associação Nacional, ela vai sempre atuar nas demandas macro, mas ela vai ser como qualquer associação nacional, tá? O que eu tô falando aqui é de qualquer associação nacional, de qualquer doença que tenha um bom modelo de gestão. É feita por voluntários, são portadores, geralmente o interessante é que tenha representantes de todas as outras regionais, mas que seja uma coisa desburocratizada. Se isso vai funcionar com recurso financeiro ou não, isso tem que ser decidido. O ideal era que tudo funcionasse sem recurso financeiro nenhum. É possível, não é possível, é relativo, não é?
Vai ter patrocínio? Não vai? É errado? É promíscuo? É certo? Vale a pena? É ético? É antiético? São questões que ainda são muito discutidas no Brasil e que precisam ter a atenção das associações como todos. Existem modelos de sucesso, não quer dizer que servam para todos. Outra coisa, a Associação Nacional, ela não sabe como é a linguagem direta com os portadores das regionais. Então é por óbvio que as associações regionais têm a sua forma de tratar, até porque ela conhece as demandas e conhece o nível de fluxo dessa comunicação. Tem associação que funciona muito bem por vídeo, funciona muito bem só por Facebook, tem outras que funcionam só por WhatsApp e Instagram, sei lá, enfim, tem isso tudo. Mas a Associação Nacional, ela se reportando às regionais, ela sabe que cada uma vai ter uma especificidade. A Associação Nacional não vai resolver para saber se tem um médico lá no estado mais longe da capital brasileira para saber se tem um profissional de doença inflamatória. Não, não é isso, entendeu? Quem faz isso é a regional. Ah, não tem uma regional? Então vamos procurar para ver se a associação de médicos teria então uma indicação para poder fazer, mas ela não resolve. Ou então eu sempre digo que tem que se ensinar a pescar. Se alguém pergunta isso, tem que dizer, olha, você tem que fazer assim para chegar nessa informação. Você tem que dizer mais ou menos como é que as coisas funcionam, porque a nacional ela tem que estar com situações macro. E diante dessa visão macro, ela traça a diretriz para as ausências, para os reforços necessários, para também pontuar o que é importante, qual o número de portadores, quanto da população tem ou não tem acesso ao tratamento, quantos desses foram cronostomizados pelo SUS, quanto não foi, será que o sistema privado também pode passar essa informação? A notificação compulsória dos médicos em relacionar estatisticamente portadores de inflamatória está acontecendo, não está? Isso é uma preocupação da Associação Nacional o que eu tô falando aqui, gente, tá no regimento de qualquer associação nacional de portadores de qualquer doença. São sempre situações macro. Porém, é isso que eu disse. Ela tá ali para dar aquele sopro, às vezes para ajudar a fundar uma associação regional, se ela precisar, né? Que os estados são maiores e tal, então precisam ter, ou estados que não têm associação, mas ela tá ali para soprar. E as regionais aí se autoajudam e se integram. Se não se perceber que só junto se é visível, se todos forem juntos, todos serão visíveis, as coisas não andam. Se tem lugares que não falta medicação, nem médico, nem nada, e há espaço para fazer outras políticas de mobilização sobre doença inflamatória, tá valendo. Mas vamos perceber que se houver uma comunicação voluntária, honrada, espontânea para outras associações que têm uma dinâmica ainda em amadurecimento, né? A gente tem que fazer aí a troca de informação e a nacional ajuda também nisso. Então, é mais ou menos uma organização que eu acho que funcionou em vários lugares, em vários outros setores de outras doenças crônicas, e é a sugestão que eu deixo aqui, que não estou dando esse recado, não é para a Associação Nacional coisa nenhuma, muito mais é para as regionais, é só uma forma de ver. E quando não para regionais, eu sei que eu estou falando com portadores que podem estar pensando aí em estar aderindo a uma associação estadual qualquer ou até fundar a sua associação e saber mais ou menos qual é o papel jurídico, qual é o papel social e qual é o papel político das associações no contexto da doença inflamatória do Brasil. É uma opinião, lógico, é para complementar os raciocínios que aí estão. Agora o outro assunto vai ser bem importante para concatenar isso tudo. Vamos lá.